E aí, turma, tudo bem com vocês? Ó, propriedade coligativa é a matéria, tá? Vamos falar um pouquinho. O pessoal acha propriedade coligativa muito difícil. Eu vou te dar um jeito para ver se vocês entendem, tá, o que vai acontecer na propriedade coligativa, tá? Mas antes de eu falar exatamente das propriedades coligativas, vocês precisam saber dois conceitos muito importantes aqui. Primeiro conceito: pressão de vapor. O que é pressão de vapor, tá? Vamos lá. Pressão de vapor é o seguinte: qualquer líquido, tá? Qualquer líquido, uma água, um copo d'água. No copo d'água, você está em forma de um líquido. Mas existe uma fase vapor ali em equilíbrio com aquele líquido, tá? Então, mas eu não estou conseguindo ver, João. Sim, você não consegue ver, porque é um gás, tá? É um vaporzinho. Mas o que você tem que entender? Que você tem uma certa quantidade de vapor aqui em cima da superfície do líquido, tá? Só que é o seguinte: a 20 graus Celsius, 30 graus Celsius, essa quantidade de vapor é grande ou pequena? É pequena, né? O que importa é saber o seguinte: você tem uma certa quantidade de vapor aqui na superfície do líquido aplicando uma pressão. Essa pressão vai se chamar pressão de vapor, tá bom? Então, essa pressão de vapor é o vapor que está na superfície do líquido que está exercendo uma pressão no líquido, tá? Essa é a definição de pressão de vapor, tá? Substâncias muito voláteis tendem a ter uma pressão de vapor o quê? Maior. Então, a primeira coisa é o seguinte: quanto mais volátil, depois eu ainda vou falar mais de volatilidade, quanto mais volátil, maior a pressão de vapor. Por exemplo, o álcool. O álcool é bastante volátil, é mais volátil que a água, por exemplo. Então, a pressão de vapor do álcool é maior do que a da água nas mesmas temperaturas e pressões, tá bom? Mesmas condições de temperatura e pressão. Ou seja, uma pressão de 1 atm, temperatura nos dois 25 graus Celsius, né? A pressão de vapor do álcool vai ser maior do que o da água, tá? Por quê? Porque o álcool é mais volátil, tá? Gasolina é mais volátil que os dois. Então, a gasolina tem uma pressão de vapor maior do que o do álcool e maior do que o da água, tá bom? Essa é a lógica que você vai ter que entender, tá? Agora, um detalhe importantíssimo que vocês têm que saber é o seguinte: imagina que eu pego esse líquido e começo a aquecer ele. Eu estou aumentando a temperatura, né? Se eu aumentei a temperatura do líquido, eu estou formando o quê? Mais ou menos vapor. Estou formando mais vapor. Se eu estou aumentando a quantidade de vapor aqui, a pressão de vapor o quê? Aumenta. Então, quando eu aumento a temperatura, a pressão de vapor o quê? Também o quê? Aumenta. Segunda relação, né? Bem simples, né? Aumentei a temperatura, formei mais vapor, se eu tenho mais vapor, maior a pressão que vai exercer no líquido, tá? Então, vai ser a pressão de vapor maior, tá? E aí tem um detalhe: vai ter uma hora que essa pressão de vapor vai aumentar tanto que ela vai se igualar ao do nosso ambiente, entendeu? Por exemplo, a nossa pressão aqui é normalmente 1 atm. Então, eu estou aumentando a temperatura até um certo ponto que a pressão de vapor vai chegar no 1 atm. Quando essa pressão de vapor chega no 1 atm, ele chega igual à pressão do ambiente, eu atingi o nosso ponto de ebulição, que é a nossa temperatura de ebulição. Então, você já tem que saber então que é o seguinte: quando a pressão de vapor iguala a pressão do ambiente onde você está, nós chegamos na ebulição, ou seja, nós chegamos na temperatura de ebulição, né? Então, pensa de novo no exemplo do álcool e da água. O álcool tem uma temperatura de ebulição menor que da água. Por quê? O álcool já não está numa pressão de vapor maior, porque ele é mais volátil. Então, eu preciso aumentar menos a temperatura para ela igualar a pressão do ambiente, porque a pressão de vapor dele já está um pouquinho maior, né? Agora, da água, que a pressão de vapor é menor, eu tenho que aquecer mais para ela igualar a pressão do ambiente. Entendeu a lógica? Acho que foi, né? Então, primeiro conceito, pressão de vapor, tá bom? Tem que saber essas relações, ok? Vamos para a segunda relação que você tem que saber, que é a osmose, tá bom? Às vezes,
Quem for do segundo ano e está vendo esse vídeo, osmose está no outro capítulo, tá? No terceiro ano não, tá junto. Muito bem, vamos entender o conceito de osmose, hein? Osmose é o seguinte, é quando eu tenho dois meios separados por alguma membrana, tá, semi-permeável, que seleciona o que passa, o que fica, tá? E nesses meios você tem um meio mais concentrado e um mais diluído, tá? Quando ocorre isso, o solvente, que geralmente vai ser a água, ele vai sempre do lado mais diluído para o mais concentrado, tá? Isso é osmose. Então, osmose, o solvente vai do lado mais diluído é o que tiver o quê? Menor concentração, né? Para o mais concentrado. É isso. Quem faz isso? O solvente, tá bom? Então, você tem que entender isso. Então, ó, pega aqui esse caso aqui. Você tem uma membrana, você tem água aqui e água aqui, tem algum soluto aqui. Quem está mais concentrado? Esse lado ou esse lado? Esse lado está mais concentrado, não é? Tem mais moléculas aqui, né? E aqui está mais o quê? Diluído. O que vai acontecer? A água que está no mais diluído vai vir para cá, para o mais concentrado. Com isso vai dar uma diferença de altura aqui, ó. A água veio para cá e deu uma diferençazinha aqui de altura, né? Essa diferença de altura aqui vai gerar uma pressão, né? Essa pressão, essa altura vai gerar uma pressão que é a pressão osmótica. Tá bom? Que a gente chama de π. Depois a gente vai falar quantitativamente disso. O que importa para mim é isso, pressão osmótica, porque é a variação da altura que está aqui, tá? Para você equilibrar isso de novo, você vai ter que aplicar uma pressão externa aqui, né? A gente chama isso de osmose reversa. É quando você já tem a variação de altura pela osmose natural e aí você quer igualar isso. Então você aplica uma pressão externa aqui para igualar para cá, tá? Que tem que ser igual à pressão osmótica, óbvio, né? Tá? Vou mostrar aqui uns slides aqui de osmose antes de a gente continuar aí sim com propriedade coligativa, tá bom? Muito bem, então, ó, resumindo então, a osmose de novo é o quê? Passagem do solvente do meio mais diluído, que a gente chama de hipotônico, tá? Para o mais concentrado, que é o hipertônico. Então, ó, tá vendo aqui? Veio para cá, a água teve essa variação de altura, tá? Muito bem. Aqui tá outro exemplo aqui. Propriedade quantitativa da osmose, tá bom? Isso aqui é basicamente a fórmula do partil V Naruto, tá? Tá vendo essa formulinha que tá ali? Lembra do PV igual a nRT? Tá? Aí você passa o volume para cá, ó. Pressão vai ser nRT sobre volume, tá bom? Só que número de mols sobre volume é a molaridade, a concentração molar. E a pressão vai ser a pressão osmótica. Então, pressão vira pressão osmótica. N sobre V é a molaridade, concentração em mol por litro, vezes R, vezes T, vezes I. Esse I eu vou explicar lá na frente, tá? Que é o fator de correção do Van 't Hoff aí, tá? Daqui a pouco eu vou falar desse I, tá bom? Mas só grava isso aí, tá? Tem uma formulinha quantitativa para pressão osmótica. E osmose reversa é quando você aplica a pressão contrária, tá? Basicamente isso que eu quero que vocês entendam, tá? Então, olha só, antes de eu começar a falar mesmo das propriedades, dos efeitos das propriedades coligativas, vamos dar dois exemplos de osmose aqui bem clássicos, tá? Primeiro exemplo, por exemplo, por que antes, quando não tinha geladeira, imagina o seguinte, na época não tinha eletricidade, eletrodoméstico, geladeira. Por que as pessoas, para conservar alimentos, adicionavam sal nos alimentos? Tá? Vamos lá. Primeiro, vamos pensar o seguinte. Água. Água é algo que carrega micro-organismos, né? Bactérias, coisas que fazem alimentos estragar. Tá bom? Primeira coisa é isso. Quando você pega uma carne e essa carne... Vou botar aqui mesmo, tá? Você tem uma carne. Essa carne tem uma certa quantidade de água, não tem? Ali é absorvida na carne, tá bom? Quando você adiciona carne mais sal,
né? O que acontece? A água, ela vai ver o sal, uma quantidade de sal, e ela vê um lado mais concentrado, né? Por quê? Na carne tem água com sal. Quando você adiciona sal, essa água vai querer ir para o sal, porque está mais concentrado, né? Ou seja, essa água sai da carne e vai para o sal. Ou seja, essa carne meio que desidrata. Já viu o termo carne seca? É disso, carne de sol. Então essa carne ela fica com pouca água dentro dela. Com isso, ela demora a estragar. Então eles faziam isso para evitar que a carne estragasse. Então eles pegavam a carne, colocavam bastante sal naquela carne para evitar que a carne estragasse. Os alimentos em si estragassem, você adicionava um salzinho, tá? Um grande exemplo, por exemplo, imagina o seguinte, vou te fazer uma pergunta. Você tem dois tipos de saladas, duas saladas, tá? Uma salada sem molho e uma salada com molho. Você deixa os dois na geladeira. Qual é o que vai estragar primeiro? Pensa o seguinte, vai estragar primeiro a que tem molho. Por quê? Salada tem uma certa quantidade de água ali absorvida nos legumes e nas verduras. Quando você adiciona molho nele, o molho é mais concentrado de sais, né? Ele dá um temperinho, né? A água da salada e do tomate, do legume, né, em geral, ele vai para esse tempero. E aí essa salada, ela fica o quê? Desidratada, estraga. Tá? Essa é a lógica. Tá? Então, duas questões, exemplos de osmose. Vamos agora para propriedades coligativas, que aí vamos dar uns bizuzinhos para vocês aqui. Tá? Geralmente a gente fala o quê? Adição de um soluto não volátil. O que é um soluto não volátil? Lembra, volátil é o que evapora com facilidade. Soluto não volátil é aquele que tem dificuldade de evaporar. Por exemplo, sais fazem ligações iônicas, né? Então, são difíceis de formar gases, né? De formar vapor. E açúcar também. Açúcar é um cara difícil de evaporar, né? Tanto que na nossa temperatura ambiente eles estão em estado sólido, né? Então, quando você adiciona um sal ou um açúcar na água, algumas propriedades da água ou de qualquer solvente, de qualquer líquido, vão ser alteradas, tá? Porque você adicionou algo que dificulta a formação de vapor. Então, a primeira coisa, quando eu adiciono algo não volátil no líquido, você está o quê? Dificultando. Então, dificulta a formação de vapor. Tá? Se você está dificultando a formação de vapor, a pressão de vapor daquele líquido vai aumentar ou diminuir? Se você tem mais dificuldade de formar vapor, sua pressão de vapor vai o quê? Diminuir. Então, ó, vai diminuir a pressão de vapor, tudo bem? Sua pressão osmótica, como você adicionou mais soluto, né? Você adicionou sal ali, né? A pressão osmótica vai o quê? Aumentar, porque aquela alturinha que tinha ali, você aumentou a concentração de alguém. Então, aquela variação de altura daquele tubo vai o quê? Aumentar. Então, a pressão osmótica vai aumentar. Tudo bem? Temperatura, isso aqui, ó, TC, temperatura de congelamento. No livro está escrito crioscopia, tá bom? Aqui tá falando de tonoscopia, que é estudo da pressão de vapor, né? Então, no caso, a pressão de vapor diminui. Aqui está falando osmoscopia, então a pressão osmótica aumenta. Crioscopia e ebulioscopia, tá? No livro está assim. Temperatura de congelamento do solvente, tá bom? Isso aqui é do solvente. O que acontece com ele? Ele vai diminuir, tá? Então, não sei se alguém já fez isso num churrasco, numa festa, que é o quê? Você tem lá suas bebidinhas, refrigerante, cerveja, essas coisas, água, H2O. Aí você colocou lá no isoporzinho, botou o gelo, né? Aí tem o cara que é químico, um cara que sabe de química, que fala assim, vou adicionar sal nesse gelo. Por que ele está fazendo isso? Quando ele adiciona o sal no gelo, ele está diminuindo a temperatura de congelamento do solvente. Tá? Como assim, João?
Por exemplo, temperatura de congelamento da água normal é o quê? 0 graus Celsius. A temperatura de fusão da água, 0 graus. Quando você adiciona sal na água, essa temperatura de congelamento vai para -2, -3, tá? Isso faz o quê? Eu estou diminuindo a temperatura daquele isopor. Com isso vai congelar mais rápido, vai gelar mais rápido a sua bebida, tá bom? Então, por exemplo, aquele cara que chegou com a bebida quente, quando você adiciona sal, vai aumentar a velocidade de ela ficar mais geladinha quando você adiciona sal, tá? Por quê? Porque você diminuiu a temperatura de congelamento da água, do gelo, né? No caso. Então, o ambiente ali vai estar -2, -3, ok? Isso é a crioscopia, tá? E temperatura de ebulição. Por quê? Se você diminuiu a pressão de vapor, você vai demorar mais tempo para a pressão de vapor chegar na pressão do ambiente e igualar e formar a temperatura de ebulição, né? Ou seja, a sua temperatura de ebulição vai demorar mais tempo, vai precisar de uma temperatura o quê? Maior. Por isso que a temperatura de ebulição o quê? Aumenta. Então são esses 4 coisas que você tem que lembrar quando você adiciona sal ou açúcar na água. Quando você então adiciona um soluto não volátil, pressão de vapor diminui, pressão osmótica aumenta, temperatura de congelamento diminui e temperatura de ebulição aumenta, tá? Aí, para você memorizar isso, eu ponho essa palavrinha aqui, você, tá bom? Que é o quê? Quando adiciono sal ou açúcar, a pressão de vapor diminui, pressão osmótica aumenta, temperatura de congelamento diminui e a temperatura de ebulição aumenta. Aí, na prova, se você fizer isso, é só fazer a rondinha, tá bom? Só isso. Aí, você corre pro abraço, tá bom? Vamos falar da parte quantitativa das propriedades coligativas, não é tão complicado assim, tá? Para vocês entenderem a parte quantitativa, vocês têm que saber um pouco de reação química, questão de proporção do número de mols, tá? Basicamente é o seguinte, geralmente eu vou trabalhar com açúcar ou com sal. Primeira diferença entre os dois, o açúcar não forma íons, tá? Então se eu falar de sacarose, glicose, frutose, não forma íons. Então é aquele cara e pronto. Quando for sal, você tem que saber fazer reação de dissociação, tá? E eu posso pedir uma questão meio assim, ó. Eu tenho 3 soluções, todas 1 mol por litro. Uma de açúcar, uma de cloreto de sódio e uma de cloreto de cálcio. E perguntar qual é que tem a menor pressão de vapor ou a maior pressão osmótica, tá? Então você tem que ver a que mais partículas formou e aí o efeito vai ser maior, tá? Então você vai entender quando eu fizer aqui. Primeiro caso, açúcar. Eu vou falar da glicose, tá? Glicose é o C6H12O6. Calma que eu ia botar isso numa prova. Isso aqui é a glicose. E como eu botei aqui, o açúcar não forma íons. Então ela continua assim, ó. Continua nessa forma aqui, tá? Ou seja, 1 mol por litro de açúcar, quando eu adiciono na água, ela continua 1 mol por litro de açúcar, porque ela não forma íons na água, tá? Então aqui eu tenho 1 mol por litro. Tá? Agora, quando eu adiciono NaCl, que é a B, o NaCl, como é uma substância, é um sal, é uma substância iônica, ela forma íons na água. Ela forma um cátion, que é o Na+, mais um outro ânion, que é o cloro-. Então, esse cara formou o quê? Esse cara que era 1 aqui, 1 mol por litro, formou 1 aqui e 1 aqui, né? Ou seja, ele formou 2 mols por litro de íons. Ou seja, formou mais partículas que no açúcar. Como ele formou mais partículas que aqui os efeitos vão ser maiores. Então, no NaCl, a pressão de vapor vai diminuir mais do que aqui, a pressão osmótica vai aumentar mais do que aqui, a temperatura de congelamento vai diminuir mais aqui, e a temperatura de ebulição desse cara vai ser maior também. Por quê? Os efeitos coligativos aqui vão ser maiores, tanto para mais quanto para menos. Entendeu? Agora, vamos para esse caso aqui. Por isso que eu falei que precisa saber de dissociar. O CaCl2, ele forma um cálcio, tem um cálcio aqui, né, que é até mais 2 porque está na 2A, e ele forma 2 cloros. Tá vendo que é Cl2 aqui? Então ele forma 2 cloros.
Quantas partículas tem aqui? Não são 3? Então aqui é 3 mol por litro. Ó, tem 1 do cálcio e 2 do cloro. Então são 3 partículas, 3 íons para cada um. Ou seja, formou mais partículas aqui nesse último. Então esse cara aqui vai ter os maiores efeitos coligativos. Essa é a parte quantitativa da matéria, além daquele caso da pressão osmótica. Aí lembra daquele izinho que eu falei da pressão osmótica? É a quantidade de íons que ele forma. Então, nesse caso aqui do açúcar, o Izinho ia ser 1, aqui do NaCl o I ia ser 2, e aqui o I seria 3, porque forma 3 íons aqui. Tá? Aquele Izinho é importante por causa disso. Tá bom? Vamos para a última parte, falar de gráfico, molezinha, questão de prova, tá, gente? Vocês têm que saber, tá? Gráfico da pressão pela temperatura, tá bom? Normalmente vai dar esse gráfico e vai ter uma curvinha assim na exponencial, tá? O que você tem que saber? Para cima, ele está no estado líquido, para baixo ele está no estado vapor, tá? Então, ó, se eu tiver um ponto aqui, um ponto A aqui, está no estado líquido, aqui vai estar no estado vapor, aqui no meio ele está no equilíbrio, ele está o quê? Evaporando. Aqui nesse ponto aqui, se estiver em cima, aqui na temperatura, é a temperatura de ebulição, tá bom? E aí aqui vai ser a sua pressão de vapor quando essa temperatura de ebulição iguala, seria a pressão do ambiente, né, no caso, tá bom? O que vai acontecer? Ele vai gostar de comparar algumas coisinhas. Por exemplo, tem a água. Quando eu adiciono sal na água, o que acontece? A curva vem para direita ou para a esquerda? Isso que você tem que saber, tá? Você tem que saber o seguinte. Quando eu adiciono algo não volátil, né, como um sal, a pressão de vapor não diminui. Então, essa curva vai o quê? Para cá. Ele vai diminuir. Então, para cá, quando ele vem para cá, é porque eu adicionei algo não volátil. Agora, quando adiciono algo mais volátil, como um álcool, ela vem para a esquerda, porque a pressão de vapor aumenta. Porque é algo volátil, tem tendência a formar vapor, logo a pressão de vapor vai aumentar, então a curva vai o quê? Subir. Então aqui é mais volátil. Tá bom? Então, ó, uma questão que eu adoro botar numa prova. Tá? Lembrando que essa matéria da prova cai só para o segundo ano. Para o terceiro ano não cai essa matéria, tá? Então é o seguinte, eu tenho temperatura e pressão aqui, eu tenho a água. Aí eu falei, quem é a gasolina, quem é a água do mar, né? A gasolina, ela é o quê? Mais volátil. Se ela é mais volátil, a curva está mais para cima. Ou seja, a gasolina é o A. A água do mar é a água com sal, ou seja, quando você adiciona o sal na água, a pressão de vapor vai diminuir, então ela vem para cá. É a curva B. Entendeu? Só isso. Faça os exercícios dos capítulos indicados, tá bom? Um abraço para todo mundo. Fui.